Olá, seja bem-vindo ao primeiro Mata-Mata de 2024. Estou muito feliz de estar fazendo esse primeiro Mata-Mata, e esse Mata-Mata é fundamental para você colocar sua classe de ativos, de ações, num percentual bem alto durante 2024, porque eu calculei 156 mil pontos da Bolsa para dezembro de 2024, ou seja, mais um ano de ganhos na faixa de 20%. E você sabe que isso é muito importante, essa decisão, quanto você coloca em ações. Isso tem a ver com o seu momento de vida, com a sua idade, com seus objetivos. Então, assista, que vale muito a pena. E se você quiser ganhar essa apresentação, você escreve para Levante ou escreve para o meu WhatsApp 011 98346 9005, e eu dedico esse mata-mata a todos os clientes do Sala VIP. O Sala VIP está sendo um enorme sucesso, a gente já tem mais de 50 assinantes, temos trabalhado muito forte, e isso é principalmente para vocês. E qual que é a base da Bolsa? 156 mil pontos. A gente vai viver em 2024 queda de inflação e queda de juros nos Estados Unidos e no Brasil, e sempre que a inflação e os juros caem, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a Bolsa sobe. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nos últimos 5 anos, rapidamente, via gráficos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, e vocês vão entender porque realmente a Bolsa vai subir em 2024, já tendo subido em 2023, que ninguém acreditava, mas nós da Levante acreditamos o ano inteiro e colocamos todos os clientes. Eu vou mostrar primeiro os Estados Unidos e os principais fatores que devem fazer a Bolsa Americana subir em 2024. Você sabe que a Bolsa brasileira raramente sobe quando a Bolsa Americana está caindo. Então, a Bolsa Americana subindo em 24 vai ajudar também a Bolsa brasileira a subir. Vamos lá para entender como que a gente chegou aqui. Em primeiro lugar, a inflação medida pelo CPI, o IPCA dos Estados Unidos, ela atingiu 9,1% em junho de 22 e fez com que o Fed aumentasse bastante os juros no período para fazer a inflação cair. A inflação americana está acumulada em 3,1% em 12 meses, terminada em novembro de 23, está aqui no gráfico, e a projeção do Trade Economics é de 2,4% em 2024 e 2,2% em 2025. Ainda acima de 2%, mas muito mais próximo. Essa queda da inflação, essa primeira subida da inflação fez com que o Fed saísse em março de 2020 do 0,25, que ele ficou até março de 2022, por causa da pandemia, para a economia americana não cair. E o que aconteceu? A partir de março de 22, o Fed começa a aumentar os juros e vai de 0,25%, 0,50% para 5,25%, 5,5% em julho de 23. O Fed para de aumentar os juros em julho de 23, diz que vai precisar manter esses juros altos por um bom período para a inflação cair, e realmente a inflação está caindo, e as projeções do FONC no último encontro em dezembro é uma projeção de taxa de juros de 4,60 para final de 2024, 3,60 para 2025. E taxa de juros caindo dos Fed Funds significa bolsa subindo. E a Treasury também subindo. A Treasury de 10 anos é uma taxa de juros mais longa e a taxa de juros mais importante junto com a do Fed. Ela segue o Fed, cai para 0,25 em agosto de 20, vai para 2,5 em março de 22,
bate em outubro de 23 o maior nível em 5%. Vocês lembram que em outubro de 23 a Bolsa dos Estados Unidos e a nossa caem bastante. E depois volta, agora em janeiro de 24, está em 4,02, e a projeção da TD Securities, que saiu anteontem na Bloomberg, fala de 3% atrás de 10 anos em dezembro de 24. Essa inflação que foi mais alta, agora está caindo, e os juros que foi mais alto e agora está caindo, afetou o Nasdaq e o Dow Jones. O Nasdaq teve um período exuberante de 7 mil pontos em janeiro de 19 para 16 mil pontos em novembro de 21, ou seja, em praticamente 3 anos, ele mais que dobrou no período, foi de 7 mil para 16 mil. Aí vem a inflação alta e os juros começando a subindo, cai de 16 mil para 10.300 em outubro de 22, só que de outubro de 22 para cá surge a salvação e o próximo passo das empresas de tecnologia, que é a inteligência artificial. E essa inteligência artificial vai permitir que as empresas de tecnologia venham com mais serviços, vão ter mais receitas, mais produtos, mais lucro e, portanto, a cotação deve subir. As cotações já subiram das empresas de tecnologia do Nasdaq, tanto é que o índice foi de 10.300 em outubro de 22 para 14.800 agora em janeiro de 24. E a projeção para dezembro de 24 é de alta. Eu não vou tentar fazer a projeção, e tem várias aí nos Estados Unidos. O Dow Jones foi parecido, a diferença foi que no Nasdaq subiu 113% em 5 anos e o Dow Jones subiu 56%. A diferença é fácil de entender, o Dow Jones tem menos empresas de tecnologia, tem algumas como a Microsoft, e tem mais empresas da velha economia ou da economia real. Eu não gosto de nenhum dos dois termos, nem velha economia, nem economia real, mas são empresas mais antigas e tradicionais, como bancos, empresas de energia, empresas petrolíferas, farmacêuticas, tem também varejista como Walmart, tem de fast food como McDonald's, e ele teve um comportamento muito parecido com o Nasdaq, ele vai de 24 mil para 36 mil, volta para 28.700 e depois sobe, porque as pessoas já começaram a colocar no preço também a queda de juros que deve ocorrer nos Estados Unidos neste ano de 2024. Então, a projeção do Dow Jones também é de alta para 2024. Se a gente tem juros caindo nos Estados Unidos e bolsa subindo, a gente vai ter juros também caindo nos Estados Unidos e bolsa subindo. Agora a gente vai para o Brasil. O Brasil, a gente tem uma análise mais detalhada. Inflação, Selic, juros 10 anos, Ibovespa, dólar, PIB e bolsa versus juros e a projeção. O primeiro fator que a gente vai analisar no Brasil é a inflação pelo IPCA. Ela teve um movimento muito parecido com os Estados Unidos, os dois foram impactados por preços de vários produtos, principalmente o preço de petróleo, que pegou todas as commodities e depois bateu em serviço. Os Estados Unidos bate em 2022 9,1, a gente bate 12, depois a gente cai esse ano para 4,47, é a projeção estimada para o ano pelo Focus, e para o ano que vem o Focus está estimando 3,90. Agora a Selic, a taxa do Banco Central, aconteceu parecido com o que aconteceu com os Fed Funds nos Estados Unidos, estava em 19 no nível 6,5, veio a pandemia em 2020, o Fica em Casa, a economia parando, o Banco Central jogou a 2% para ajudar a economia a se reerguer. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, eu já mostrei, no 0 a 0,25. Aí, a partir de 2021, o Banco Central precisa começar a subir os juros e vai até julho de 2023 a 13,75. A 13,75 e depois fica nesse nível e o Banco Central começa a reduzir no Brasil
Um ano depois, no segundo semestre de 2023, ele começa a reduzir e chega em dezembro de 23 a 11,75. A projeção para dezembro de 24 é de 9% pelo Focus e 8,5% para 2025. Agora os juros do 10 anos, que é outra taxa muito importante, porque a Selic é uma taxa de curto prazo, os juros de 10 anos no Brasil é uma taxa de longo prazo, e os juros de 10 anos pré-fixado, ele bate um máximo em julho de 22 de 13,60 e começa a cair, hoje está em 10,60. Ele pode chegar a 9% em dezembro de 24, junto com a Selic. Então, é o mesmo movimento da Selic, deve acontecer com 10 anos, e já está acontecendo, e deve continuar a acontecer em 2024. Juros caindo, inflação caindo, bolsa subindo. Então, quando os juros bateu no máximo em julho de 22, vocês estão vendo que bateu o mínimo de bolsa no recente em 98 mil pontos e 200. A partir desses 98 mil pontos e 200, quando os juros começam a ser cortado, aqui, quando os juros param de subir em julho de 22 a 13,75, começa também a bolsa nos meses seguintes a se recuperar e vai até 131.400 agora em janeiro, no dia 10. E a questão é que, caindo mais os juros de 24, junto com a inflação, vai subir mais ainda a bolsa. E aí eu calculo quanto que ela pode subir. Antes disso, eu vou mostrar o dólar e o PIB para vocês terem uma ideia como que a inflação juros afetou não só a bolsa, mas o dólar e o PIB. O dólar, quando os juros bate lá em cima, ele também sobe, primeiro em maio de 20 a 5,80 por causa da pandemia, depois em dezembro de 22, 5,33, agora em janeiro de 24 está 4,90 e não há projeção oficial, mas eu acredito que ele pode chegar a 4,60 no fim de 2024. O PIB foi bem no período, ele só cai no ano da pandemia de 2020 a 3,30, no ano seguinte ele sobe 5%, no ano em 22 sobe 3%, o ano da eleição para presidente, e no primeiro ano do Lula está previsto 2,92. Eu até acho que pode bater 3, mas essa é a projeção do Focus, e o Focus prevê para 2024 1,59 de crescimento de PIB, 2025 2%. Os economistas do Focus estão argumentando que a base está muito alta e, portanto, o crescimento é menor. Só lembrando que, normalmente, esse número de PIB de crescimento é o que os economistas mais erram no Focus, porque eles sempre estão de um lado mais conservador e acaba dando mais. Aqui eu calculo quanto que o Ibovespa pode chegar no fim de 2024 com a Selic, os juros caindo. O que eu fiz? Eu peguei 4 períodos de cortes que a gente tem, como foi o corte, como foi o Bovespa. Então, vocês estão olhando aqui no quadro, acompanhando. Em 9 de setembro de 2005, a Selic estava 19,75. Naquela época, durante 2 anos, o Banco Central, até 7 de setembro de 2007, reduziu para 11,25, ou seja, a Selic caiu 8,5%, e nesse período o Bovespa subiu 86%. Aí eu fiz a seguinte conta, eu dividi 0,86 por 0,085 e deu 10%, ou seja, para cada 1% que a Selic é reduzida, a Bolsa sobe 10%. Se reduziu 8,5%, a Bolsa subiu 86%. O segundo período é 16 de janeiro de 2009 a 24 de setembro de 2009. O Banco Central, naquela época, reduz de 13,75%, coincidentemente, o mesmo número que a gente estava, para 8,75%. Cai 5% a Selic no período, a Bolsa sobe 38%, divide 0,38 por 0,05,
deu 8%. Nesse período, para cada 1% de queda da Selic, a Bolsa subia 8%. Período 26 de agosto de 11 a 12 de outubro de 12, a Selic é cortada de 12,5 para 7,25, ela cai, portanto, 5,25, é a redução da Selic, e a Bolsa sobe 11%, deu 2%, dividindo do 0,11 por 0,0525, ou seja, para cada 1% de corte de juros da Selic, a Bolsa subiu 2%, foi mais comedido nesse ano. De 30 de novembro de 2016 para 30 de março de 2018, o Banco Central reduz de 14,25 para 6,5 a Selic. É reduzido, portanto, 7,75, a Bolsa sobe no período 38%, dividindo 0,38 por 0,0775, para cada 1% de redução dos juros, subiu 5% a Bolsa. Por que eu faço isso? Porque eu quero ter a relação numérica de quanto a queda da Selic faz a Bolsa subir. Vamos lembrar que a gente tem o preço justo da Bolsa de uma empresa, os resultados, EBITDA, lucro, dividendos, dividido por uma taxa de juros. Eu estou analisando o impacto de taxa de juros e estou mostrando para vocês que sempre que o Banco Central do Brasil reduz taxa de juros, Selic, por um período longo, a Bolsa sobe no período, porque a taxa de juros é menor. E agora a gente começou dia 3 de agosto de 23, o Banco Central reduziu pela primeira vez a taxa de juros que estava em 13,75. E o Banco Central pode terminar em 9% até dezembro de 24. 4,75 de queda da Selic. Aí o que eu fiz? Eu peguei a média aqui, vocês estão vendo aí no quadro, na penúltima linha e na última coluna, eu fiz uma média do 10,825, deu 6%, então, para cada 1%, sobe 6,2%. E aí, o que eu fiz? Eu multipliquei 6,2 por 4,75, deu 24,7. Aí eu peguei os 121 mil e multipliquei por 1,24,7 e cheguei no 156. E agora, no período de 3 de agosto de 23 a 11 de dezembro de 24, que seria o período que o Banco Central americano vai ficar, que seria o período que o Banco Central do Brasil vai ficar cortando os juros, que a expectativa começou com 11,75 em agosto, cai para 9% até final de 2024, dá 4,75. Como 4,75 são quase 5%, 4,70, quase 5%. O 4,75 de queda da Selic, o que eu faço? Eu multiplico pelo 6%, 6,2% para cada menos 1% de queda e dá 29% de alta da Bolsa. A Bolsa estava 121 mil pontos no dia em agosto, quando o Banco Central começou a cortar os juros, vezes 1,29 vai dar 156 mil pontos. E, obviamente, com upside de 29%. Então, 156 mil pontos é a minha expectativa, seguindo o mesmo raciocínio. Isso daí eu fiz para ver se fazia sentido o que estavam projetando várias corretoras no mercado. Eu falei, bom, eu vou usar essa tabela e vou pegar o histórico e vou supor que o histórico vai ser repetido. E aqui, como sempre, eu mostro que todo mundo está projetando a média do mercado dá 144.700 para o fim de 2024, e eu dividi em 4 grupos. Eu estou no primeiro grupo, que é o grupo que acredita acima de 150
5 mil pontos, Guide, Flávio Conde, Bradesco, Santander e QI Research, 160 mil. Depois tem o grupo 2, que vai da Terra com 145 mil até Eleven com 146 mil. O grupo 3 começa com a Genial a 141 mil, vai até 143, 200 e 300 arredondando da Warren. E o grupo 4, um grupo menos otimista, começa com a Goldman, 122 mil, que realmente eu não acredito, quer dizer, tem que acreditar que os juros vão subir nos Estados Unidos, no Brasil, que a Bolsa vai cair. RB Investimentos, Ativa e Orama. Então, aqui você entendeu que realmente o Ibovespa, a Bolsa Brasileira, tem uma perspectiva de alta para 2024. Isso é o mais importante. O mais importante não é saber exatamente até que ponto, até quantos pontos vai, mas é saber que, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, com inflação em baixa, juros do Banco Central em baixa, juros longos em baixa, a Bolsa tende a subir, como já subiu em 2023. E hoje foi o mata-mata, portanto, de Bolsa 156 mil pontos. Mas na próxima semana tem outro mata-mata muito importante, que é o seguinte: eu vou mostrar para vocês quais setores, e dentro desses setores, quais empresas e ações vão bem e quais não vão. Porque não são todos os setores que sobem e dentro de ou que descem, e dentro de cada setor tem quem vai melhor, quem vai pior. Então eu vou fazer isso para vocês na próxima semana. Eu agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Boa semana e bons negócios.